Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje venho mostrar-vos como é que criei, fiz, não sei, o verbo que vocês quiserem utilizar, o meu podcast. Então, a única razão pela qual eu estou aqui a fazer este vídeo é que eu, enquanto fiz o meu podcast, senti que precisei imenso dele. Ou seja, tudo o que eu fiz, tudo o que eu criei foi feito a partir de muita ajuda e essa ajuda esteve no Google, essa ajuda esteve no YouTube, essa ajuda esteve um pouco por todo o lado e eu sentia um bocado a necessidade de condensar tudo aquilo que eu aprendi num único espaço, porque acaba por ser tudo para o mesmo resultado, não é? Que é para criar um podcast e por isso acho que é bastante útil para as pessoas que estão desse lado e que têm interesse em fazer um podcast também, em ter basicamente todas as partes necessárias num único vídeo. Pelo menos se eu tivesse encontrado isto, e provavelmente existe, mas eu não encontrei um que me ajudasse, não é? Mas se eu tivesse encontrado isto, tinha tido a vida muito mais facilitada. Então, vamos dividir este vídeo em 3 partes. Primeiro vou-vos mostrar, falar um bocadinho da ideia, depois falar como é que foi a concepção da ideia, a parte mais informática, e depois vou-vos falar um bocadinho do material. No fim tenho ainda algumas dicas de organização, mas essas podem ser aplicadas basicamente a qualquer projeto que vocês tenham, não só um podcast. Por isso, vamos lá começar, que eu sinto que isto vai ficar ligeiramente longo. Então, a ideia, bem, é assim, quando nós queremos criar um podcast, claramente que esse podcast terá que ter um tema. E esse tema é o mais essencial no meio disto tudo. Eu criei um podcast porque já tinha o meu tema, ou seja, o podcast foi a minha forma, foi o conteúdo, a plataforma que eu arranjei para passar este tema para vocês. O meu tema era basicamente falar-vos sobre... Eu queria trazer-vos as formas de sucesso que podemos ter, mas um sucesso interior. Ou seja, o que é que nós precisamos de fazer cá dentro para que cá fora consigamos sentir que estamos aptos para ir atrás dos nossos sonhos, concretizar os nossos objetivos e toda essa conversa boa que eu adoro ter convosco. Por isso, o podcast, e como eu adoro falar, não é? Foi a forma mais interessante que eu arranjei para o fazer. Também sinto que é uma plataforma que está bastante na moda. Eu acho que esta não é bem a expressão melhor para o caso, mas foi a que eu encontrei, porque acho que temos notado um crescimento na quantidade de pessoas que ouvem e que fazem podcast e eu acho isso espetacular. Eu já ouço há algum tempo, o meu primeiro podcast foi, eu já vos falei disso no blog, mas foi o podcast da Girl Boss, da Sofia Amoruso, que ela tem mesmo um Girl Boss Radio, que é super interessante, com imensas entrevistas, e a partir daí eu comecei a apaixonar-me um bocadinho pelo mundo dos podcasts, e se vocês não conhecem e não sabem o que é o conceito, porque estranhamente muita gente me perguntou o que era um podcast, e eu achei isso interessante, porque nota-se que é mesmo um conteúdo novo, que ainda está bastante em evolução. Por isso, se vocês não conhecem, eu vou deixar os links das minhas plataformas aqui em baixo, ouçam o meu, vejam se gostam do tipo de... Anda aqui uma mosca, que irritante. Vejam se gostam do tipo de conteúdo e depois podem encontrar podcasts sobre tudo e mais alguma coisa, seja no Spotify, seja onde for, mas essa parte eu já vou chegar lá. Ainda relativamente à ideia, eu acho que esta coisa de trazer temas relevantes é muito importante, mas o mais importante é serem temas que nos toquem a nós mesmos, porque cada episódio de um podcast, no mínimo, tem sempre 15, 20 minutos. E nós temos que estar a falar durante todo esse tempo sobre um único tema, sobre aquele tema. Tem que ser mesmo algo que nos apaixone, que nos dê vontade de falar, vontade de partilhar e sobre o qual também tenhamos algum conhecimento, não é? É sempre essencial porque queremos passar uma mensagem e essa mensagem tem que ser bem passada porque temos sempre que sentir aquela responsabilidade que estão pessoas do outro lado a ouvir o que estamos a dizer, por isso não podemos estar a dizer propriamente barbaridades, não é? Por isso, relativamente à ideia, é basicamente isto que eu vos quero dizer. Escolham temas relevantes, que vos apaixonem e se já têm um tema na vossa cabeça e não sabem bem como o transmitir, o podcast pode ser então uma forma de o fazer. A segunda parte foi a parte que mais dor de cabeça me deu ao longo de todo este processo, que foi a parte da concepção, a parte informática. Ora, eu não percebia zero, nada, eu não percebo nada disto. É assim, eu já não percebia nada quando criei o blog, quer dizer, os meus conhecimentos de HTML resumem-se ao Tumblr, não sei se vocês se lembram daquela altura em que nós mudávamos os temas do Tumblr e então tínhamos que mudar o HTML, mas tirando isso, eu não sabia nada para o blog, eu não sabia nada para o YouTube, então procurei, pesquisei, porque, sinceramente, o YouTube é uma escola, mas uma boa escola, e eu aprendi imenso através de ver vídeos e outras pessoas a falar, por isso é que estou aqui a fazer este vídeo, não é? Mas a parte da informática podemos dizer que é um bocado por apalpando-se, é o que eu costumo chamar. Eu não fazia a mínima ideia onde é que se tinha podcasts, não conhecia, não tinha
a plena noção. Eu só sabia que queria ter um podcast no Spotify, porque é onde eu ouço os meus podcasts e é onde eu penso que vocês também ouvem, não é? Por isso eu basicamente cheguei ao site do Spotify, encontrei que o Spotify tem uma plataforma única e simplesmente para podcasters e eu cheguei lá e o Spotify pediu-me o meu RSS feed. E eu, isso é... Eu até perguntei a algumas pessoas que eu pensei que poderiam saber, mas ninguém sabia. E este foi tipo o maior obstáculo que eu encontrei durante todo este processo. E eu não fazia a mínima ideia, eu pesquisei, ninguém me conseguia dar uma resposta. E, muito sumidamente, o vosso RSS feed, e eu vou dizer isto da forma mais amadora de sempre, é o link que representa o design e a estrutura do vosso podcast. Perceberam? Isto foi mais ou menos o que eu li, mas eu também não cheguei lá. É um link que se cria, eu não sabia como, e que basicamente dá-vos a estrutura básica onde tem o nome, o logotipo e todas essas coisas que vocês colocam quando estão a criar um podcast. E eu pensei, então e como é que eu tenho o meu? E até vi vídeos como é que se criava um RSS feed. Eu fiz download da aplicação para fazer um RSS feed, mal eu sabia que era tudo tão mais simples do que aquilo que eu estava a fazer, não é? Eu só vos digo, eu experimentei mil e uma coisas até me perceber que eu precisava de um host. Então, o nosso podcast, isto faz super sentido, porque eu não tinha pensado nisto. Tal como o YouTube é o meu host dos vídeos e como o Blogger do Google é o meu host do blog, não é? Eu tinha que ter um host para o podcast. E então eu comecei a pesquisar vários hosts e, sinceramente, isto é uma coisa que tenho que ter muita atenção, porque apesar de haverem, pacotes grátis, a maioria são a pagar. Ou seja, se vocês quiserem ter um podcast, o mais provável é que tenham que fazer um investimento mensal para ter o vosso podcast num host que vos dê todas estas funcionalidades que são necessárias. Eu pesquisei várias hipóteses e a minha hipótese preferida, digamos assim, aquela que eu acabei por optar, foi o Buzzsprout. É assim, vocês têm que ter muito cuidado com o host que escolhem, porque há hosts que não têm acesso a sites como os podcasts da Apple, não têm acesso ao Spotify, etc. Ou seja, vocês precisam ter a certeza que o vosso host vos permite expandir o vosso podcast e vos dar esse RSS feed para as outras plataformas. O meu, felizmente, dá, e eu neste momento, eu até vos vou contar isto tudo, porque sinceramente, a sério, saibam tudo, não me interessa. Eu estou neste momento a utilizar o pacote grátis, que é basicamente um pacote que me permite fazer upload de 2 horas de conteúdo por mês, todos os meses renova, e eu consigo ter os meus podcasts ativos durante 90 dias. Ou seja, não sei se perceberam, mas passado 90 dias tudo o que eu fizer vai ser apagado. Pois, é a parte que não me deixa tão feliz em relação a este pacote, mas eu tenho que ter noção que estou a usar um serviço completamente grátis e que tenho que ter cuidado com isso, não é? E porquê que eu optei por este pacote? Eu já vos vou explicar isso. Basicamente, existem pacotes claramente que nos permitem ter mais horas de conteúdo, que fazem com que os podcasts estejam ativos sempre, não é? Não seja só durante 90 dias. Só que porque é que eu decidi não fazer esse investimento? Para terem uma noção, o pacote mais grátis, ai meu Deus, o pacote mais barato do meu host, para terem mais ou menos uma noção dos preços, fica a cerca de $13 mensais, se não estou em erro, $12,99 mensais. Depois existem pacotes a $25 e até mais, sinceramente, mas pronto, este é o pacote mais barato, $13 mensais. Temos que ter noção que isto pode parecer muito pouco, mas para uma pessoa que não tem propriamente um rendimento, não é assim tão pouco. E eu vou só ter o meu podcast ativo por agora até setembro, porque quando for de Erasmus não vou estar propriamente a fazer, por isso eu achei que não fazia sentido nenhum eu estar a pagar uma mensalidade que me custa caro, sinceramente, e que não vai estar a ser utilizada. Por isso, já um heads up do que vai acontecer. Eu vou então lançar o meu podcast e já o lancei para o mundo e por volta de outubro, novembro, todos os episódios vão ser apagados. Não há problema, porque depois nós em fevereiro voltamos e se for preciso eu coloco esses episódios todos de novo online, mas é só para terem uma noção do que é que vai acontecer e porquê é que vai acontecer, porque eu quero ser completamente sincera e transparente convosco. Mas voltando, eu sinto que já perdi toda esta conversa, porque eu estou super entusiasmada, mas voltando a esta ideia do RSS feed, e olha para baixo porque eu estava a ver o tempo, não é? Eu não quero estar aqui a amassar-vos, mas voltando para esta ideia do RSS feed, este link, então, que vocês precisam para o Spotify e para as outras plataformas é o vosso host que vos dá. Literalmente, há uma zona que diz RSS Feed, vocês chegam lá, copiam o link e metem no Spotify, está feito. Eu andei com tantos problemas para isto. Mas pronto, é o vosso host que vos dá tudo e é o vosso host que vos dá a ligação às outras plataformas, nomeadamente o Spotify e todas as plataformas, sinceramente, que vocês quiserem ter.
Só queria deixar aqui também mais uma dica, é assim, eu tive alguns problemas quando coloquei o meu podcast no Spotify, porque eu não conseguia ter acesso a tudo, às estatísticas, não conseguia editar. Porquê? Porque como eu fiz a ligação através do meu host, eu não era considerada, e a minha conta no Spotify não era considerada a dona daquele podcast. E eu fiquei super surpreendida, porque eu mandei um e-mail para o suporte do Spotify for Podcasters e eles responderam passado 2 horas, com as instruções claras, foi tudo super fácil de fazer e eu fiquei mesmo feliz. Por isso um shout-out à equipa de suporte do Spotify, porque foram espetaculares e ajudaram-me imenso e foram super rápidos. Passando agora para a questão do material. Então, esta também foi uma história super interessante, porque a Mariana tinha uma ideia, porque eu claramente queria poupar o máximo de dinheiro que conseguisse, não é? Eu não queria estar a investir muito em material. Eu pesquisei imenso, eu queria ter uma boa qualidade de som, isso para mim era, assim, top. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gravo o som dos vídeos no telemóvel. Isto agora vocês provavelmente vão ver as mudanças de som, não é? Porque ele está mesmo aqui ao pé de mim. E eu no podcast não queria propriamente estar a fazer isso, queria ter um microfone a sério. E a Mariana lembrou-se que já tinha um microfone em casa e pensei, eu vou utilizar esse microfone, custa o que custar. E então fui... porque é que eu tinha um microfone em casa? Não sei se vocês sabem, mas eu durante muitos anos cantei. E eu cantava e tinha um microfone com tipo um sistema de karaoke em casa que os meus pais já me tinham oferecido há anos e ele estava lá parado a ganhar pó e eu pensei, eu vou dar uso e isto vai correr super bem. Só me fui meter em trabalhos, basicamente. Eu vou-vos mostrar. Então, este era o microfone que eu tinha. É um microfone super simples, basicamente, para música. É um Dynamic Microphone. Eu acho que isto é minimamente importante. Não é assim nenhuma marca topo de gama, mas eu achei que seria melhor do que a qualidade de som do microfone num computador ou telemóvel. Por isso, eu tinha este microfone, mas não fazia a mínima ideia como é que o havia de ligar ao computador. E foi aí que comecei a pesquisar e encontrei imensa informação. Felizmente, isto encontrei mesmo muita informação de como ligar este microfonezinho ao computador. E havia diversas opções. E a opção melhor era fazê-lo através de uma espécie de... Eu sinto que vou dizer os nomes mais amadores de sempre, mas uma espécie de mesa de mistura onde vocês podem controlar o som. E eu tinha uma, só que não tinha forma de ligar ao computador. Juro-vos, eu procurei por todo o lado, procurei cabos, adaptadores, não encontrava nada, porque eu não sei se era porque aquela plataformazinha, pronto, era velha e por isso não tinha propriamente uma forma de ligar ao computador, mas seja o que for, não encontrei. Segunda opção, e a opção que eu pensei que iria resultar, foi à Amazon e comprei um cabo que liga desde este microfone diretamente ao computador. Eu tenho aqui, posso mostrar-vos. Esta coisinha custou-me, não sei, $13 ao todo com portos, acho eu, ou $15 ao todo com portos. E então, esta partezinha liga aqui ao microfone, normalmente, se eu conseguir acertar com isto agora. E esta parte liga ao computador. É um cabo USB, normalíssimo. E eu fiquei toda feliz a pensar, uau, consegui, vou ter uma ótima qualidade de som. Eu ligo isto ao computador e o que é que acontece? Só ouço tipo um... o tempo todo. Experimentei de outras formas. Liguei ao telemóvel porque eu tenho um adaptador para USB para o telemóvel. Ouvia na mesma. O problema era do cabo, não era do telemóvel, eu fiquei completamente passada. Ou seja, eu vou deixar aqui o link em baixo, mas é precisamente para vos dizer, se andarem à procura de uma opção, não escolham esta. Eu não sei se é por causa do meu microfone, eu ouvi algumas coisas sobre isto. Ou se alguém for entendido neste assunto, por favor, expliquem-me porque é que isto aconteceu, porque eu não percebo, mas não foi uma boa opção, não foi de todo. E no meio disto tudo eu descobri que existem editores de som, tal como existem editores de vídeo. E esse editor de som permitiu-me fazer uma coisa que eu não estava à espera, que era reduzir o ruído das gravações. Fiquei tão feliz quando descobri isto. Então, o editor de som que eu estou a usar é completamente grátis. Podem fazer o download se pesquisarem, chama-se Audacity. Eu, se encontrar o link onde fiz o download, posso também deixar aqui em baixo. É um editor de som super fácil de utilizar. E o que é que eu basicamente faço? Eu, quando começo a gravar um podcast, pronto, um episódio, deixo o microfone a gravar durante 30 segundos e depois pego na ferramenta, digamos assim, de redução de ruído, obtenho o perfil do ruído através desses 30 segundos e depois aplico ao resto do episódio e o ruído evapora-se por completo. É tão fixe, a sério. Fiquei mesmo feliz. E só que pronto, com o microfone mesmo assim, o ruído continuava a ser bastante intenso, porque é um ruído que fica, não é assim propriamente fácil de tirar. E eu voltei à estaca zero. Então, para terem uma noção, todos os meus episódios que serão feitos, o upload ou que já estão no Spotify, no podcast, etc.,
são gravados com o meu telemóvel, com o microfone telemóvel. E porquê que a qualidade de som é assim? E quando eu digo assim, porque eu admito que a qualidade de som é minimamente decente, não é? Porque eu consigo editar o som de maneira a que ele fique minimamente profissional. Utilizo basicamente as ferramentas de redução do ruído e de normalizar. Foi o que eu aprendi. Se quiserem aprender mais sobre isso, há toneladas de vídeos no YouTube sobre isso, onde podem pesquisar. Para editar propriamente os podcasts, eu utilizo o Sony Vegas. Eu sei, é um editor de vídeo, mas eu estou tão habituada a mexer com ele que eu utilizo. Depois guardo o fecheiro sobre a forma de MP3 e fica feito. Esta parte está completamente fechada. Umas últimas dicas de organização super rápidas para isto não ser a coisa mais maçadora de sempre e que me ajudaram imenso ao longo da criação de todo este processo. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu fiz foi definir um prazo, uma data de fim. Ou seja, sabia que no dia 27 de julho de 2019 queria ter o meu primeiro episódio online e trabalhei para isso. Por isso, definam a vossa data de fim para terem a certeza que não começam a preguiçar e a procrastinar ao longo de todo este projeto, esta realização do projeto. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu fiz foi fazer um brainstorm inicial, assim, o que é que eu quero que o meu podcast seja, como é que eu quero que ele seja abordado, que nome é que eu quero, o nome é super importante. Escrevam na vossa folha toneladas de nomes, depois digam-nos às outras pessoas e se uma pessoa, por exemplo, responder repete outra vez, é porque não é um bom nome. A sério, acreditem em mim. Escolhi também as cores, escolham sempre assim uma cor de destaque, uma cor mais forte e depois escolham várias cores neutras, tipo os pretos, os brancos, os cinzentos, tudo o que vocês preferirem. Ou seja, façam um brainstorm do design, do nome e do conteúdo. E por fim, e este para mim foi dos mais importantes, escolham uma pessoa com a qual possam ir partilhando o projeto, mas, isto é muito importante, uma pessoa que seja já consumidora do tipo de conteúdo ou do projeto que estão a realizar. Eu tive uma pessoa ao longo deste projeto, aliás tive duas, mas eu tive várias pessoas ao longo deste projeto com as quais eu ia partilhando o que já tinha feito, seja o design, seja os episódios que estava a preparar, porque são pessoas que já conhecem o meio, que estão habituadas a este tipo de conteúdo e me podiam dar opiniões sobre se estava efetivamente bom, se a qualidade de som não era boa, se o design estava demasiado pobre, esse tipo de coisas que foram essenciais porque não só foi uma forma de me descansar enquanto criadora de conteúdo e de saber que não estava a fazer porcaria, não é? Que não ia lançar porcaria para o mundo, como também foram uma forma de me guiar na direção certa durante todo este projeto. Por isso, não tenham vergonha de pedir ajuda, isso é completamente normal e façam-no com uma pessoa na qual confiem que é mesmo a melhor opção. Pronto, e vou dar por terminada este episódio. Por favor, espreitem o meu podcast. Eu quero muito, muito saber a vossa opinião, se já forem consumidores deste tipo de conteúdo. Se não forem, vejam também e apaixonem-se por este novo mundo dos podcasts. Os links vão estar todos aqui em baixo, seja do Spotify, seja do host, do que for e tudo o que eu tiver falado neste vídeo. Não me vou alongar mais, hoje ficamos por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.